Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, por aqui é de manhã. E eu queria trazer hoje para vocês um vídeo falando sobre essa lindeza, essa produção aqui, que é um jogo de passadeira, gente, um mini jogo de passadeira. Antes de começar o vídeo, eu quero pedir para você dar o seu like, tá se inscrevendo no canal. Gente, eu andei meio sumida porque eu não estava muito bem, tá? Eu tenho algumas crises fortes de enxaqueca e eu estava de molho aí uns dias e acabei não trazendo vídeo pra vocês durante esse tempo, tá? Mas já estou melhor, graças a Deus, e vou trazer bastante novidade aqui pra vocês no canal, tá bom? Eu vou gravar mais vídeos, vocês vão ver que vai ter mais frequência aqui nos vídeos, tá bom? Só me justificando mesmo, tá bom? E claro que eu trouxe pra vocês também o material. E a gente vai estar conversando aí do valor, tudo quanto eu vou estar cobrando nesse kitzinho aqui. Aproveitando, eu queria agradecer aí pelo carinho, a atenção. Nesse tempo que eu fiquei sumidinha, gente, eu ganhei 3 inscritos. Pensa em alguém que ficou feliz, me deu um super ânimo, assim, sabe? Eu fiquei muito contente, de verdade. E saber que o canal tá crescendo, né? Eu fico muito contente com isso. A intenção realmente é essa, né? Ter mais pessoas acompanhando, ser acompanhada aí por mais pessoas, tá incentivando, ser incentivada. É sobre isso esse canal. Se você tá me assistindo agora, caiu de paraquedas, prazer, eu sou a Jaque Crocheteira, tá? Eu faço crochê desde os meus 9 anos de idade e hoje eu faço crochê aqui para inspirar o pessoal que assiste, para me incentivar também a produzir mais peças, né? Eu trabalho de CLT, mas o meu hobby, a minha paixão é o crochê, de verdade. E eu faço isso, eu faço se tornar uma fonte de renda também, né? Uma fonte de renda extra. Porque com esse dinheiro aqui eu faço muitas coisas, me ajuda bastante, tá bom? Então, sem mais enrolação, vamos mostrar aqui pra vocês esse jogo aqui, que eu achei ele bem bonito, bem simples, objetivo. Nós temos clientes que não gostam de tapete com muita informação. E aí eu optei por trazer para vocês esse modelinho aqui, que é muito simples e o pessoal faz bastante esse modelo, tá? Vamos começar então mostrando o material. Eu trouxe aqui para vocês o material que eu utilizei, tá, gente? Eu utilizei esse barbante aqui, vocês podem ver que tá novelado, né? É o que sobrou pra mim, é o que eu tinha um barbante de 1 quilo, eu acabei produzindo uma peça, eu vou trazer pra vocês ainda um jogo de banheiro da coleção, tá? E aí sobrou aí um tanto e eu decidi fazer aqui o acabamento, o detalhe com ele e ainda me sobrou isso aqui. Olha que maravilha, gente, dá pra fazer ainda mais alguma coisa, né? E também o cru, que me sobrou isso aqui também. Na verdade, eu tinha 2 novelos de 600 gramas e utilizei um novelo e pouco, então sobrou isso daqui. Também dá pra fazer bastante coisa. Gente, por isso que eu gosto do novelador, quer ver? Deixa eu aproveitar e já mostrar aqui pra vocês. Desculpa, minha voz tá ruim hoje. Esse aqui que é o novelador que eu utilizo, tá? Ó, você vai enrolando a linha. E aí, ela fica assim, ó, bem organizada, bem bonitinha. Eu costumo prender aqui a pontinha sempre com durex, tá? Porque aí não solta o fio. E aí, quando eu for utilizar, eu utilizo o barbante do centro, tá vendo? É muito bom, eu gosto. Quando tem uma boa quantidade de linha ainda, eu passo no novelador. Se for bem pouca, eu enrolo na mão, faço mínimas bolinhas. Depois eu vou trazer pra vocês aí o que eu quero fazer com as minhas sobrinhas de bolinha. Mas aí, pra quem não conhece, esse aqui é o novelador. E na época eu paguei bem mais caro. Eu lembro que eu paguei, gente, acho que 80, 90 reais, não lembro. Hoje eu estava olhando na Shopee e tem opções mais baratas dele. Eu acho que ele deu uma barateada, mas você consegue achar ele por 50 e poucos reais. Então eu acho que super vale a pena, é um investimento mesmo, tá? Eu uso bastante o meu. E, inclusive, também quando eu erro nas minhas peças, que eu tenho que desmanchar, eu desmancho e novelo aqui, e aí depois eu utilizo, né? Não fica aquele bolo de linha, tudo enrolado, enfim. É muito bom. Voltando pro vídeo, que eu perdi o foco aqui, né? Eu vim falar de uma coisa, comecei a falar de outra, desculpa. Então, foi esses 2 materiais que eu utilizei. E pra fazer aqui, ó, o verdinho, eu utilizei esse barbante aqui, multicolor, tá? Eu não falei a marca pra vocês, mas
Isso aqui é marca duvidosa, que eu não vou comprar mais. Porém, ele é bom. O que eu não gostei foi a entrega, tá? Só pra vocês entenderem. Demorou horrores. E esse daqui, deixa eu lembrar. Ai, meu Deus. Ah, da marca Predileto, tá? Esse é o amarelo forte, muito bom. E esse daqui é do LM Barbantes, tá? Então, é esse o material que eu utilizei. O único que eu não trouxe pra vocês foi esse multicolor aqui da florzinha. Mas ele é barroco, girassol, tá bom? Ele acabou, literalmente eu não tenho mais. Por isso que eu não trouxe aqui pra vocês, tá bom? Então, vamos lá, né, gente? Vamos, sem mais delongas, vamos mostrar aqui o primeiro tapete. Vamos começar com o tapetinho menor, já que a gente já falou aqui do material, né? Eu pulei etapas, ixi, tá uma bagunça. Vocês me desculpem aí. Gente, olha, não ficou um jogo de banheiro, um jogo de cozinha, nossa, que gigante, não. Eu quis fazer um jogo mais compacto para aquelas clientes que têm a cozinha mais minimalista, uma cozinha menor, sabe? Tanto que eu fiz apenas com 2 square. Quem tá me acompanhando nos vídeos sabe que esses square é uma produção que eu fiz com as minhas sobrinhas que eu tinha. E eu falei que eu queria fazer um jogo de passadeira. Porém, eu quis fazer um mini, tá? Eu vou até tá medindo aqui com vocês, pra vocês verem que realmente não é grande, ó. Mas também não é pequeno, tá? Olha lá, ó. Deu 56 centímetros, bem, ó, 55, na verdade. 55 centímetros de comprimento. E, vamos ver aqui, 43 de largura. Então, assim, é um tapetinho mini mesmo, tá? Para aquelas cozinhas menores. Inclusive, esse jogo já está praticamente vendido. Por que praticamente? Porque a minha cliente falou que queria ele, mas ela também quer um outro jogo, então ela ainda não decidiu. Mas eu creio que ela vai ficar com ele sim, tá? Ela gostou bastante. E aí, só para resumir, a gente utilizou então 2 square aqui no girassol da Barroco. Entramos com um verdinho multicolor para fazer o verdinho da florzinha. Aí, a gente veio com o cru. E esse modelo aqui, gente, eu utilizei o modelo catavento, né? Como vocês podem ver, é o modelo catavento ou modelo espiral, né? Ó, e eu faço sempre com 5 hélices. 1, 2, 3, 4, 5. Porque o meu ponto, ele é muito apertado. Se eu fizer com 6, ele vai ficar embabadado, né? Não vai ficar com esse caimento aqui, ó. Gente, ficou perfeito o caimento. Vou falar pra vocês, eu não tive dificuldade de fazer o tapete menor, que é esse aqui. Porém, eu tive dificuldade pra fazer a passadeira. E eu vou explicar pra vocês por quê. O que foi que aconteceu, tá? Eu tive que fazer algumas adaptações. Mas eu achei que ficou bem compacto, bem bonito, bem simples e objetivo, tá bom? Então, é isso. Vamos pesar, né? Quanto que ficou pesando essa peça? Já aviso pra vocês que esse cru, ele tá meio grosseiro. Então, assim, tá pesado, tá, gente? Ficou pesadinho, sim. Vamos lá. Opa, peraí que eu não dobrei direito. Ó, 336 gramas. Por ser um tapete pequeno, eu acho que ele ficou pesadinho, tá? Se ele fosse maior, ia ficar mais pesado ainda. Eu falo isso porque quando eu pego essa peça, gente, eu sinto, ó. Eu sinto que ele ó, você joga, ele tem peso, ele tem uma espessura mais grossa mesmo, sabe? Você pega, você joga, ó, você sente que ele tem peso. Então, como esse fio no cru, ele tá grosseiro, ele deu o caimento que eu queria pra minha peça, eu gostei, tá? Pra quem gosta aí de trabalhar com fio 8, sabe do que eu estou falando. Eu amo trabalhar com o fio 8, tá? O fio 6 eu gosto mais pra utilizar nas peças para mesa. Trilho de mesa, suplá, enfim. Então, é isso. E aí, a gente tem, então, os 2 tapetinhos, né? Os 2 tapetinhos menores, iguais. Ó, maravilhoso, né? E às vezes, meninas, o que eu queria falar pra vocês? Às vezes a gente não tem muito material, mas a gente tem que aprender a trabalhar com o que a gente tem. Eu analisei o que eu tinha, falei, bom, dá pra colocar o cru, a gente joga o amarelo pra finalizar, né? E tá tudo bem, não tem problema nenhum. Sempre tem uma cliente que vai gostar. Eu queria aproveitar e mostrar aqui, ó. Olha esse bico aqui, gente. Eu finalizei ele no bico tombadinho. Eu nem sei se é esse o nome do bico, mas eu ouvi algumas crocheteiras falar, então
eu reproduzo. Ó, é o tombadinho. E eu estou amando esse bico, tá? Ele é bem simples de fazer, objetivo, fica bonito, tem um caimento maravilhoso. E o que que acontece? Eu amei fazer esse Vzinho e depois eu termino com um bico tombadinho. E ele dá um super peso pra peça, pra dar esse caimento aqui bacaninha, tá? Então, não tem muito segredo, o modelo é esse, modelo espiral com um bico tombadinho pra fechar. Eu vou fechar esses dois tapetes menores pra gente ver o tapete maior e a gente tá fazendo a medição, peso, tudo certinho, tá? Vou até tirar eles daqui porque a minha mesa é muito pequena, gente, de verdade. Pera aí. É minha escrivaninha. Essa aqui é a minha escrivaninha do trabalho. Do trabalho, é porque eu trabalho de casa alguns dias e aí eu utilizo esse lugar. Ó, eu trouxe meia passadeira aqui, porque eu tô sem espaço. Pera aí, eu vou tirar o material pra gente conseguir abrir ela por completo, tá? Um momento. Pronto, pronto. Ó, então vamos abrir ela por completo pra vocês verem como que ficou? Olha isso, gente. Deixa eu ver se tá pegando tudo na câmera. Olha, não tá pegando 100%. Olha, eu só tô ajeitando aqui porque ela tava dobrada, tá? Mas ela ficou perfeita no sentido de... Ah, eu acho que em todos os sentidos, né? Mas assim, no sentido que eu quero dizer de caimento, olha. Tá vendo? Não tem nenhum enrugadinho, ó. Eu estou puxando aqui, senão vocês não vão conseguir ver ela por completo, tá? Ó, ela ficou assim. Eu achei super bonita, do jeito que eu estava imaginando mesmo, tá? Eu só estou passando a mão aqui porque tava dobrada, então ela ficou com uma dobradura aqui. Mas ela ficou maravilhosa, gente. Nem eu sei a medida dela ainda. Não medi, vou medir aqui com vocês, tá? Porque eu terminei ela e aí eu arrematei. E aí eu falei, ah, já vou levar pro canal, porque senão depois vende e a gente não consegue trazer, né? E ela não ficou uma passadeira muito larga, tá? Eu fiz as mesmas medidas do tapete. Eu quis fazer realmente uma mini passadeira, sem deixar ela muito larga. Eu quis deixar ela mais slim. Enfim, é um perfil que eu tenho algumas clientes que gostam de uma passadeira mais fina. Quando eu faço, às vezes, aquela mais larga, tem algumas que preferem mais fina e tal. E eu decidi fazer essa para esse tipo de público, para esse tipo de cliente, tá bom? Vamos tá medindo então, gente? Só pra gente ter uma noção aí de quanto que ficou. Tcharam! Minha fita métrica de porquinho. Quem me conhece aqui do canal já sabe que eu adoro. Minha nova aquisição. Vamos lá. Eu vou tentar não derrubar a câmera aqui. Pera aí, gente. E vou tentar não aparecer também. Que eu não quero aparecer. Opa. Gente, 1 metro. Pelo que eu estava analisando aqui. Tá meio difícil de medir. Ai, desculpa, gente. Eu balancei a câmera tudo aí, ó. Deu 1 metro. Não, deu mais. Peraí. 1,09 m. Quase 1,10 m, gente. 1,9 m. Ficou bom o comprimento, porque tem... A maioria faz com 1,20 m. Eu achei que ia ficar até menor, mas deu um... Ó, aqui deu 1. E com o restante lá, ó, 1,9 m. 1,8 m. Enfim... Pra fechar, 1,5 pra não ter problema, né? Mas 1 metro, creio eu que tá bom, tá ótimo. Ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês. 42 e uns quebradinhos aqui. 42 de largura e 1,5 m de comprimento, tá? Ficou ótimo, eu gostei. Acho que a cliente vai gostar bastante. Ai, gente, eu tremendo aqui, bati a cabeça no tripé. Enfim, gostei. O que que vocês acharam? Comenta aí no canal, no vídeo aí. Comenta o que vocês acharam, se vocês gostaram. O que vocês mudariam aqui nessa peça, tá? Cada um tem um gosto, né, gente? Eu gosto de fazer peças variadas, tá? Porque tem cliente que não gosta daquela flor com relevo.
Tem cliente que não gosta com pérola. Vocês viram, eu nem coloquei pérola. Eu quis fazer um modelo realmente bem simples, assim, bem objetivo. Eu ia colocar pérola, eu falei, não, vamos deixar ele bem lisinho. Tem cliente que não gosta, fala que trupica nas flores. Então, essa daqui não tem problema, não tem bico exagerado, não tem muita cor. É mais para aquelas pessoas clean, sabe? É mais ou menos isso que eu quis dizer. Então, agora a gente vai pesar, tá? Pra gente ver quanto que ficou pesando essa linda passadeira. Gente, eu amei. Olha isso, o caimento dela. Como eu falei pra vocês. Ah, deixa eu contar o perrengue que eu tive. Esqueci de falar, peraí. Vocês estão vendo aqui que essa passadeira, ela tem um caimento perfeito, né? Aqui as laterais e tudo mais. Eu juro pra vocês, eu tive que desmanchar 2 vezes. Eu fiz a primeira, não ficou bom, não gostei, não deu caimento. Aí desmanchei e fiz de novo, não deu caimento. Por quê? Eu estava desmanchando o bico no amarelo. Eu falei, o problema é o bico. Fui lá, tirei, desmanchei, refiz. Ainda ficou ruim. Falei, não, tem coisa errada. Aí, o que eu percebi? Tá vendo essa carreira fechada aqui no cru? Eu costumo fazer uma fechada antes do bico. Aqui, não sei se dá pra vocês verem, mas pra fechar, eu estava colocando 2 pontos altos dentro do espaço. E eu falei, não, o problema aqui é isso. Fui lá, desmanchei as 2 carreirinhas no amarelo, depois eu desmanchei essa carreira fechada e refiz, colocando apenas um ponto aqui de separação, um ponto, na onde tem o espaço, ao invés de 2 eu coloquei 1. Foi batata, gente, resolveu o meu problema. A passadeira ficou perfeita, do jeito que eu queria, com o caimento que eu queria. Ó, não tem nenhum dobradinho assim, que você vê que, tá embabadando. Não, não tem. E eu não consigo ficar em paz, gente, eu não sei vocês, mas eu não fico em paz enquanto não ficar ok. Pode ser que no dia que eu veja o problema, eu não resolvo ali naquele dia, porque às vezes eu tô cansada, mas eu vou deixar ali até eu resolver. E aí, eu sei que foram 2 dias desmanchando, porque é cansativo, né? A gente trabalha o dia inteiro, aí à noite, o período que eu faço crochê é na parte da noite. E aí é cansativo, porque tem as coisas da casa, tem que fazer janta, dar banho na criança, e ainda tem o crochê. Então, muitas vezes a gente faz, aí não ficou bom, naquele dia ali eu não consigo mais resolver, vou deixar pro próximo dia. E aí, enfim. Mas foi esse o perrengue que eu passei, fora isso deu tudo certo. E agora eu estou amando essa peça, tá? Eu amei, olha isso. Maravilhosa, né, gente? A gente vai estar pesando ela, tá? Deixa eu pegar minha balancinha. Nossa, e fala nisso, aproveitando o tema aqui, essa balancinha aqui, gente, tava na promoção na Shopee, no Dia do Consumidor. Quase que eu comprei, mas eu falei, eu já tenho uma, não tem necessidade, mas tava por R$11. Eu achei o preço maravilhoso, porque nessa aqui, a minha, eu acho que eu paguei 20, 25, não lembro. Mas eu achei que tava um preço maravilhoso. Aí, como eu já tinha, eu falei, não, pra que 2, né? Só pra comentar aqui com vocês. Eu vou lembrando dos assuntos e aí eu vou trazendo. Vamos lá. Ó, já está aqui ligada. 703 gramas. Ah, tá bom. 700 gramas pra fazer, né? Eu achei um peso excelente. Vamos aproveitar e já pesar tudo, tá? Peraí. Peraí, não. Espera aí, né? Mania de falar errado. Ó, coloquei as 2 aqui. 1 quilo 375, quase 1.400. Acho que tá bom o peso, gente. Eu acho que tá bom, tá? 1 quilo 376. Quase 1 quilo e 400. E agora a pergunta que não quer calar, já que você vai vender por quanto essa passadeira? Esse jogo de passadeira? Gente, se eu falar pra vocês que eu não defini o preço ainda, mas eu acho, tá? Eu não fiz a contabilidade, ainda não contabilizei, porque eu não havia pesado, não havia medido nem nada. Mas eu acho, gente, que eu vou vender esse kit aqui de 1,4 kg por R$150, tá? Eu acho. Pode ser que eu consiga dar um desconto se for à vista, tá bom? Porque eu me baseio...
claro, no tempo que eu gastei e também no material que eu gastei. Eu gastei 1,4 kg quase de barbante, né? E também a gente tem que analisar a dificuldade da peça. Essa peça, ela não é muito difícil de fazer, porém foi meio complicado porque o material tava bem grosseiro, né? Esse cru, ele tá bem grosseiro, pesado e doeu muito pra fazer. Doeu minha mão ficou dolorida. Mas eu acho, tá? Eu acho que eu vou vender a 150, se for à vista 140, por aí. Quase o valor de um jogo de banheiro, né? Porque o meu jogo de banheiro hoje, eu tenho jogos aqui no ateliê, eu cobro, se for um jogo de lavabo, eu tô cobrando entre 80 e 85 reais, que são 2 peças, que é a tampa do vaso e o tapetinho maior. Se for um jogo de banheiro, eu tenho 2 opções. Aquele jogo de banheiro que ele tem a abertura, que eu faço 2 correntes de separação, que eu cobro 120 reais, ele é mais rápido de fazer. E aquele outro jogo em que eu faço 1 ponto apenas de separação, então eu gasto mais barbante e ele é um pouco maior e eu cobro ele a 130. E aí o jogo de cozinha, gente, 150. É isso, porque ele é o mini, né? O tapetinho, ele não é grande, tá vendo? Mas eu tenho jogos de cozinha assim que eu cobrei 200 reais, porque era bem grande. Gastei bastante material, o ponto era bem mais elaborado. Então, se eu vender por 150, tá ótimo pra mim, de verdade. 150, 140, aí vai depender do que eu negociar com a cliente. Porque, conforme eu comentei no vídeo anterior, não sei quem pôde acompanhar, mas eu comentei o quê? O preço que eu faço para as minhas clientes que me pagam depois é um preço diferenciado, eu cobro um pouquinho a mais. Por exemplo, já que eu vou pegar com você, mas eu vou te pagar no pagamento do dia tal. Eu cobro geralmente 10 reais de taxa, tá? Não taxa, eu coloco ali uns 10 reais a mais por conta que eu vou esperar por esse pagamento. Agora, a pessoa chegou pra mim e falou, Jaque, tá aqui, ó, vou fazer o Pix. Já consigo dar um descontinho, entendeu? Já dou um desconto a mais, já consigo ali tá melhorando o valor para minha cliente, né? E eu acho que nada mais justo, né, pessoal? Combinado não sai caro. Todas as minhas clientes que ficam para pagar depois, elas pagam. Elas são muito fiéis, muito certinhas. Eu não preciso cobrar nem nada, sabe? Graças a Deus, eu tenho uma clientela muito boa. Tem muitas pessoas que realmente pegam para mim para pagar no pagamento. Eu não vejo problema, mas são pessoas de confiança, pessoas que construíram aí uma confiabilidade, construiu aí uma amizade durante os anos, né? Claro que se alguém chegar pra mim do nada e falar que quer pagar depois e eu não conheço a pessoa, óbvio que eu não vou vender. Eu vejo muitas histórias de crocheteiras aí falando, né? Que levou golpe e tudo mais, não pediu 50%, 40%, enfim. Mas graças a Deus eu ainda não tive esse problema, espero não ter. E eu vendo para pagar depois, somente para pessoas de confiança. Pessoas de fora que fazem a encomenda, eu também peço um sinal, eu converso antes, né, tudo certinho, e aquilo. Se for um modelo que eu sei, que eu tenho material, que eu sei que eu vou vender super rápido, nem sinal às vezes eu peço. Por quê? Se a pessoa desistir, não tem problema, a peça tá ali, eu revendo. Agora, uma peça específica, num modelo específico, cor específica, gente, eu tenho que gastar com material. Infelizmente, eu ainda não sou aquela crocheteira que tem ali muito material disponível, todas as cores disponíveis, eu não tenho. Então, assim, encomenda tem que ser tratado de uma forma diferente pra gente não levar prejuízo, tá bom? Bom, pessoal, é isso. Sem mais delongas, não quero prolongar o vídeo. Eu queria trazer pra vocês mesmo essa produção. Eu espero que vocês tenham gostado. Curte, compartilha, me segue aí quem não me segue, se puder estar ajudando aí no crescimento do canal. Eu vou ficar muito feliz e espero vocês até o próximo vídeo e tchau, tchau!